Olá, tudo bem? Os meus queridos alunos dos nonos anos, estou gravando essa videoaula para trabalhar um pouco com vocês o tema que é objeto dos exercícios ou da situação de aprendizagem número 1 que eu enviei. O tema dessa situação de aprendizagem é a Constituição outorgada de 1824. Você se lembra que antes de outorgar essa Constituição, houve uma Assembleia Nacional Constituinte no ano de 1823. Esta Assembleia Nacional Constituinte tinha como objetivo elaborar a primeira Constituição para o país. E ela elaborou um projeto com três características básicas. A primeira característica era o anticolonialismo, ou seja, era o desejo de afastar de vez toda e qualquer possibilidade de o Brasil ser recolonizado pelos portugueses. A segunda característica era o antilusitanismo, ou seja, o afastamento dos lusitanos ou portugueses da participação política no Brasil. E a terceira característica era o anti-absolutismo, ou seja, a Constituição tinha por objetivo diminuir os poderes de D. Pedro I, limitando-os para que ele não se tornasse um monarca absolutista no país. Essas três características, elas desagradaram profundamente D. Pedro I. E D. Pedro I, então, resolveu dissolver a Assembleia Nacional Constituinte. Houve protestos, houve pessoas que não aceitaram? Sim. E estas pessoas foram presas e algumas delas, inclusive, deportadas do país. Se já havia medo de que ele fosse um monarca absolutista, esse medo se acentuou ainda mais com essas atitudes. E o que fez então D. Pedro I para diminuir, para aplacar esses temores? Ele convocou uma Assembleia Constituinte composta de 10 brasileiros natos, ou seja, 10 brasileiros nascidos no Brasil. E esses 10 brasileiros tinham como objetivo elaborar a nova Constituição para o país. E eles fizeram. O novo projeto foi enviado às câmaras municipais, analisado, aprovado e então foi outorgado ao país. E aqui uma diferença básica que vocês devem observar. Qual a diferença entre uma Constituição outorgada e uma Constituição promulgada? Uma Constituição outorgada é uma Constituição imposta. Uma Constituição promulgada é aquela que emerge de uma Assembleia Nacional Constituinte, é aquela cujos artigos foram discutidos pelos senadores e deputados, cujos artigos foram para plenário, cujos artigos foram aprovados e depois, então, promulgados como lei no nosso país. Só para vocês terem uma referência, a nossa última Assembleia Nacional Constituinte foi no ano de 1988. Portanto, a nossa última Constituição é do ano de 1988. Pois bem, esse novo projeto, então, imposto ou outorgado, tinha quais características? Nós vamos apresentar a vocês as principais. Em relação à organização do Estado. O Estado foi dividido em 4 poderes. Observe que, geralmente, nos Estados democráticos de direito, são 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Esses poderes já existiam na Constituição de 1824, mas acrescentou-se um novo poder, que era o poder moderador. Qual era a função destes poderes de Estado? No texto que nós enviamos a vocês, vocês têm descritas todas estas funções, todas essas atribuições. Mas vamos aqui relembrar rapidamente. O poder judiciário era composto por juízes e por tribunais. E o seu órgão supremo era o Supremo Tribunal. Os juízes eram diretamente nomeados pelo imperador. Ele tinha a função da aplicação da justiça e da aplicação das leis. O segundo poder
era o poder legislativo. E quem exercia o poder legislativo eram os deputados e os senadores. Muito bem, esse poder legislativo ele tinha a função de elaborar as leis do Império. E os deputados tinham mandato de 3 anos naquela época e os senadores tinham mandato vitalício. O terceiro poder era o poder executivo. O poder executivo era exercido pelo imperador e pelos seus ministros. E qual era a função do poder executivo? A administração pública e garantir o cumprimento das leis. E o quarto poder, então, e aqui a grande sacada de Dom Pedro I, era o poder moderador. Era considerado a chave mestra de todos os demais poderes. Ele era exercido exclusivamente pelo imperador. Agora, observem as atribuições desse poder e como ele dava a Dom Pedro I direito de ser um monarca absolutista quando ele bem desejasse. Quais eram as atribuições desse poder? O imperador poderia, através desse poder, nomear e demitir livremente os ministros de Estado, nomear senadores, dissolver a Câmara, vetar atos do poder legislativo, nomear e suspender juízes, utilizar as forças militares, exército e marinha, em nome da ordem e da segurança do Estado. E aqui eu quero que vocês pensem, por que não a aeronáutica? Por que não? Enfim, através desse poder, ele tinha o direito de intervir em todos os demais poderes, assim que o desejasse, quando quisesse, em nome do bem-estar e da segurança do Estado. A segunda característica dessa Constituição diz respeito às relações do Estado com a Igreja. Aquela época, 1824, foi declarada a Igreja Católica Apostólica Romana como a igreja oficial do Império. Não haviam outras igrejas ou outros credos naquela época. Haviam outras igrejas e outros credos, mas estes só poderiam funcionar em casas que não tivessem aparência de templo. E os seus adeptos poderiam se reunir entre si, mas sem fazer prosélitos, ou seja, sem pregar o evangelho ou a sua religião a outras pessoas. Por esse sistema, os padres, sacerdotes ou clérigos, eles eram sustentados diretamente pelo império. E, um ponto negativo, o imperador, neste caso, tinha uma ingerência muito grande sobre a igreja, podendo até nomear sacerdotes para diversos cargos eclesiásticos. Um segundo ponto importante para nosso estudo é em relação ao sistema eleitoral. O sistema eleitoral era bastante fechado, muito diferente dos dias atuais. Ele era dividido da seguinte forma: eleitores de primeiro grau. Quem poderiam ser os eleitores de primeiro grau? Deveriam ser homens que tivessem idade mínima de 25 anos e tivesse uma renda uma renda anual de 100 mil réis. Qual era a sua função? Sua função era eleger os eleitores de segundo grau. E quem eram os eleitores de segundo grau? Bem, os eleitores de segundo grau eram aqueles que, preenchendo os mesmos requisitos, 25 anos, tivessem uma renda mínima de 200 mil réis anual. Observe que estes eleitores de segundo grau tinham algumas atribuições. Primeiro, satisfazer as exigências dos eleitores de primeiro grau. Caso contrário, não seriam eleitos para isto. Em segundo lugar, eles tinham a função de acompanhar, de assessorar, dentro da função legislativa, o imperador no exercício da sua função. Será que todo mundo podia se candidatar para cargos eletivos nesta época? Você já observou que para ser eleitor, para votar, precisava ter ora 100 mil réis, ora 200 mil réis? Para ser candidato a deputado e senador, é óbvio que havia necessidade de uma renda muito maior.
Para ser candidato a um deputado era necessário uma renda mínima de 400 mil réis anuais, e para ser candidato a senador era necessário uma renda mínima de 800 mil réis anuais. E o que dizer do resto da população? O resto da população não tinha participação política. Aqueles que não preenchiam estes critérios, aqueles que não tinham esta renda mínima, estavam afastados, apartados do poder político. O que dizer dos escravos? Os escravos estavam longe de toda e qualquer decisão importante na política brasileira. Agora, para você pesquisar e refletir, no nosso sistema eleitoral atual, quem pode votar e ser votado? Até a próxima aula. Um beijo, fique com Deus, tomem os cuidados necessários que esse tempo requer. Até mais.